As obras de requalificação no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, ainda têm gerado polêmica. Dessa vez, a retirada de pedras seculares das escadas da igreja do Boqueirão causou revolta aos moradores. Parte da escadaria da igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão chegou a ser retirada. É possível ver a falta de algumas pedras que, segundo os moradores, foram quebradas por operários da Conder, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, responsável pelas obras de requalificação no Santo Antônio, além do Carmo, bairro no Centro Histórico de Salvador. Um vídeo publicado na internet mostra um protesto feito na terça-feira pelos moradores. Eles entraram na área que estava cercada por tapumes para tentar impedir a obra. O ator Fabrício Boliveira também participou do ato e questionou a retirada das pedras da escadaria. A igreja é tombada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também faz parte do conjunto do Centro Histórico de Salvador, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Falar sobre essa igreja naquela região é destacar não só essas questões, como também todo o seu entorno, inclusive a sua composição, seu traçado na rua, em toda a região em sua volta, incluindo as pedras, a cantaria da igreja, a parte do adro, suas escadarias e a rua na frente. Preservar esses elementos é importante porque estamos falando de como a cidade era em uma época passada. Estamos falando de memória, estamos falando de história, estamos falando do desenvolvimento urbano ao longo do tempo. E de uma área que é tombada. Então todo o processo de intervenção que é feito naquela região tem que passar por um rigoroso processo de pesquisa, de análise, para aí sim chegar a um ponto em comum para uma intervenção naquele tipo de estrutura. A igreja do Boqueirão foi construída em 1726. A arquitetura é dividida entre os estilos neoclássico e barroco. E quem é morador aqui do Santo Antônio sabe da importância da preservação de cada pedra para a história do local. Esse produtor cultural francês mora há quase 50 anos no bairro e faz críticas ao processo de requalificação. Não se entende como aqui uma escadaria de 300 anos, de repente, é atacada, martelada. Isso é uma coisa que não cabe no pensamento de ninguém que se preocupa com o patrimônio. Isso é uma forma de tratar um patrimônio? Claro que não. Pedras que têm 300 anos. A igreja do Boqueirão figura no centro histórico da cidade do Salvador como um importante templo construído no decorrer do século XVIII, meados do século XVIII, representando não só um marco da fé naquele contorno dos caminhos norte da cidade do Salvador, da região do Carmo, além Carmo, como também um referencial urbano. Não podemos esquecer que em volta de muitas igrejas tivemos todo um desenvolvimento das antigas freguesias, de muitas casas que surgiram nos arredores, então são sempre marcos de uma cidade. As obras de requalificação já duram 2 anos. Elas começaram em março de 2020 e tinham previsão de entrega para julho do mesmo ano. Depois, a obra foi adiada para dezembro, em seguida para fevereiro de 2021 e só foi entregue no mês de maio do ano passado. Mas a Conder ainda trabalha na recuperação de áreas externas de mais de 200 casarões. A empresa explicou também que as pedras removidas da escadaria da igreja do Boqueirão são de pontos específicos, onde já havia ocorrido reparos em anos anteriores. O órgão ainda afirma que a substituição tem como objetivo a recuperação para garantir o acesso seguro sem riscos de acidentes.